Irmãos, bom dia, graça e paz. Bom, vamos então começar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando, caso vocês não tenham, existe um aplicativo para o celular, o nome dele é Conf2. Ele vem os principais documentos da Reforma e os catecismos também. É muito bom para você ter, uma hora você quer dar uma lida, estudar, você está lá no banco, na fila, esperando para ser atendido, já está lá no celularzinho, já vai dando uma olhadinha. Nós aqui estamos estudando, então, a Confissão de Fé de Westminster. E por que a Confissão de Fé de Westminster? Porque ela é o documento oficial onde nós expressamos o que nós cremos. Por isso já o nome, Confissão de Fé. São 3 documentos, na realidade, oficiais, né? Que seria, no caso, a Confissão de Fé de Westminster, e também os 2 catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Tem também outros 3 documentos, que são ditos documentos de unificação, que seria a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. E esses documentos foram feitos para tentar unir, né, as igrejas da Reforma Protestante. Mas vamos lá então, pode passar. Volta aí. Sempre a gente começa com uma pergunta para poder lançar então a questão e para a gente refletir um pouquinho, e seria a seguinte: se somos justificados pela graça, lembrando que Paulo disse, né, que a salvação é pela fé e não pelas obras, então surge essa questão: há necessidade de que se cumpra a lei? Quando eu digo lei aqui, eu estou me referindo aos 10 mandamentos, a lei de Moisés, e também me referindo a todos os outros estatutos do Antigo Testamento. Será que nós somos obrigados a ter que obedecer essa lei? Quando eu falo obedecer a lei, no sentido de salvação, para que eu adquira a salvação, ou para que eu mantenha a salvação. Somos obrigados a obedecer essa lei ou não? Outra questão também: como equilibrar na vida cristã lei e graça, sem assumir, por um lado, uma postura legalista e, por outro lado, abusar da liberdade? O que significa isso? Legalismo é quando você, aquela crença de que você tem que fazer algo, tem que obedecer às leis, você tem que merecer a salvação. Geralmente, religiões legalistas, elas vão te ensinar que para você adquirir algo da divindade, ou para que você seja salvo, você tem que cumprir algumas metas e se manter nessas metas, senão você perde esse privilégio que você tem com a divindade. Mas também o abuso da liberdade seria aquela pessoa que acha: não importa o que eu faça, eu sou salvo pela fé, então está tudo bem. Posso aprontar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, que eu já sou salvo mesmo, então não tenho necessidade nenhuma de ter que obedecer a lei de Deus ou não. Existem essas 2 posturas. E aí? Geralmente nós descobrimos quando uma pessoa é legalista, quando ela começa a colocar todo o foco da salvação dela em cima de regras. E também nós descobrimos quando uma pessoa abusa da liberdade que a Bíblia nos dá, quando nós vemos que a pessoa não se importa com a sua vida moral, ela não se importa com nada. Ela pode viver da forma como ela quer. Qual seria, então, a atitude correta, o equilíbrio? Pode passar. É sobre esse tema que o capítulo 19 da Confissão de Fé vai dizer. São 7 parágrafos. Pode passar. E o título do parágrafo é Da Lei de Deus. Então, nós vamos falar sobre a lei de Deus. E o que ela tem a ver conosco, se essa lei ficou só no Antigo Testamento, se no Novo Testamento nós temos que obedecê-la também. E o primeiro parágrafo do capítulo 19, ele fala o seguinte: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira
exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. E dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Pode passar. Olha só, pode passar mais um. Muito bem. Então aqui nós vimos que Deus, ele deu uma lei para Adão. E ele se refere, esse parágrafo, sobre a lei de Deus antes da queda de Adão. Do fruto proibido e aquilo tudo que vocês conhecem. Constituía-se em um pacto de obras, feito com Adão, e o obrigava a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Alguém poderia ler Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17? Onde... Uhum. Vocês estão vendo que tem um pacto, um acordo aí? Deus falando para Adão. Lembrando que, nesse momento da história, Adão ainda não havia pecado. Então, ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos hoje. O que isso significa? Ele tinha total condições de obedecer essa lei que Deus havia dado para ele. E o que essa lei exigia? Deus exigia dele obediência perpétua e obediência completa. Ele tinha condições para isso. Ou seja, está vendo aqui, Adão? Tudo que eu criei aqui, tudo que está no jardim, só tem uma coisa que você não pode fazer. O resto você pode fazer tudo. O que você não pode fazer? Está vendo essa árvore aqui? Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer do fruto dela. O resto você pode fazer o que você quiser. Porque o dia que você comer desse fruto, vai ter consequências, vai ter punições. Então, Adão, ele poderia. Isso são o que os teólogos chamam de pacto das obras. Por que das obras? Porque o pacto estava firmado em cima da obediência ou desobediência em relação a Deus. A salvação em relação a Adão dependia da obediência ou desobediência dele em relação à lei de Deus. Nós sabemos o que aconteceu. Adão comeu do fruto. Então ele desobedeceu e ele e todos os seus descendentes receberam a punição, que no caso é a morte. Esse pacto, ele garantia a vida se fosse cumprida e acarretava a morte se fosse violada. Romanos capítulo 10, versículo 5. O que nos diz aí? Olha só. Adão aí, ele está recordando esse pacto que Deus fez com Adão. Não somente esse pacto, como também a lei que Deus havia dado. Porque Moisés, ele está falando a condição do pacto das obras. Deus exige completa obediência. Perfeita. Um único erro, uma única desobediência, trairia a punição eterna. Aí talvez alguém pode pensar, né? Poxa vida, mas se ele errasse uma única vez, a condenação dele seria eterna. Não é muito exagerado da parte de Deus uma pessoa errar algo na vida temporal e ele sofrer uma punição eterna? O problema está sobre que tipo de autoridade foi desobedecida. É uma questão lógica nossa. Para pensar. Se eu desobedeço a ordem de uma pessoa comum, isso é uma coisa. Agora, se eu desobedeço a ordem de um policial, pelo status que ele tem na sociedade e a função dele, as punições serão diferentes. Se eu desobedecer a ordem do presidente da República, as punições serão diferentes. Se eu me rebelar, quanto maior for a autoridade, se eu me rebelo contra aquela autoridade, a punição é mais severa. Agora imagina, Adão aqui, quando ele desobedece à maior autoridade da existência, que é o próprio Deus. Então a punição é muito mais severa, principalmente pelo fato de Adão ter total capacidade de obedecer.
Não é algo que ele estava impossibilitado disso. Ele tinha total capacidade de obedecer essa lei. E ele desobedece. Então, a transgressão dele é muito mais perversa. É contra o Senhor da existência. Então, a punição tem que ser no mesmo nível de Deus. Deus, ele é eterno, a punição dele tem que ser eterna. Passando. Olha só o que diz o começo do segundo parágrafo. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Ou seja, essa lei de Deus, ela não deixou de ter validade pelo fato do homem ter pecado. Que lei? De obediência absoluta. Pode passar. Mais um. Olha só o que diz aí. Sobre a lei agora, após a queda. Nós vimos antes da queda, o homem tinha total capacidade de obedecer e não obedeceu. E depois da queda, ela continua tendo validade para o ser humano? Ela é trazida nos 10 mandamentos, na forma dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, o versículo de 1 a 17. Eu sei que a leitura é um pouquinho extensa, mas vamos relembrar aí os 10 mandamentos? Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Primeiro. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Segundo. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e me obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Terceiro. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Quarto. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais. O 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem outros estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quinto mandamento foi esse. Não mate, Sexto. não cometa adultério, Sétimo. não roube, Oitavo. não dê falso testemunho contra o seu próximo, Nono. não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Décimo. 10 mandamentos. Ou seja, Deus, ele deu os mandamentos dele. Lembrando que quando ele fala com Adão, parece que o mandamento é simples, né? É uma coisinha só. Mas com certeza a Bíblia ela é muito resumida, ela não coloca tudo, todos os diálogos, tudo que foi. Ali quando Moisés escreveu, ele foi bem resumido, porque o intuito dele era demonstrar para a nação que estava no deserto qual era a origem deles. Lembrando que eles vieram do Egito com toda aquela bagagem de idolatria, de vários deuses. Ali Moisés tinha a função de demonstrar qual era a origem deles. Tanto que se você for lendo o Gênesis, vai chegar uma hora que vai chegar na história da família patriarcal do povo de Israel e vai ficar só neles. Por enquanto aqui está falando como que surgiu o mundo, como que surgiu as primeiras pessoas, porque no Egito existiam seus deuses, eles tinham a sua própria cosmovisão de como tinha acontecido o mundo e tal. Mas o interessante aqui é o seguinte, com certeza Adão, ele tinha consciência dessa vontade de Deus em relação a esses 10 mandamentos que Deus havia dado. Mas aqui Deus expressa isso por meio de Moisés. E ele exige essa obediência do povo. Olha que interessante. Não foi porque Adão pecou
e não tinha mais condições de obedecer essas leis por causa da sua natureza pecaminosa, que significa que Deus baixou o nível de exigência. Deus não baixou o nível de exigência. Ele continuou exigindo, da mesma forma como ele exigia de Adão, a obediência plena. Por isso ele deu os 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles continuam a ser uma perfeita regra de justiça. Olha o que diz aí Mateus, capítulo 5, do versículo 18 e o versículo 19. O que diz? Olha só o que está sendo dito aí. A exigência continua. Deus não baixa o seu nível em relação à obediência a Ele. Ele é o Senhor do universo. Ele exige total reverência e obediência em relação aos seus mandamentos, a relação, o que Ele exige com a sua pessoa. Pode passar. E então nós entramos na segunda parte do parágrafo 2. Olha só o que vai dizer. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos, nós vimos isso, e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, pode passar. Os primeiros 4 mandamentos, deixa eu continuar aqui, depois a gente continua, o assunto é o mesmo. A lei moral, isso seria o parágrafo 5, obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto às pessoas justificadas como às outras. E isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, não desfaz de modo algum essa obrigação, antes a confirma. Olha que interessante que está falando esse parágrafo aí. Tá, Deus, ele expressou esses mandamentos através dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a Deus, os outros 6 se referem ao próximo, mas aqui continua dizendo que tanto os justos quanto os injustos, os salvos e não salvos, Deus ele quer que seja obedecido esses mandamentos. E o próprio Jesus não desfez a obrigação de obedecer esses mandamentos. Pode continuar, Henrique. Mais um. Isso, olha só. Então, a lei pode ser classificada em lei. Depois a gente vai ver, é lei moral, lei civil e lei cerimonial. E a gente vai ver o que foi abolido e o que não foi, em relação aos mandamentos. Primeiro, a lei moral dos 10 mandamentos. Ela contém os deveres do homem para com Deus. A gente não vai ler de novo, mas o Êxodo 20, do 1 ao 11, fala desses deveres do homem em relação a Deus. São os 4 primeiros mandamentos. Que é amar a Deus com todas as tuas forças. Segundo mandamento. Me ajuda aí. O que foi lido? Não fazer imagens, não ter ídolos. Qual que seria o terceiro mandamento? Não usar o nome do Senhor em vão. E o 4º mandamento? Guardar o sábado. Aí, deixa eu já explicar. Talvez surgiu a pergunta. Mas e as igrejas que não guardam o sábado? Eles estão desobedecendo esse mandamento? Quando nós lemos o Novo Testamento, a gente percebe que Paulo, quando ele escrevendo suas cartas, ele sempre fala do primeiro dia da semana, onde aconteciam os cultos. Se você ler, você sempre vai observar isso aí, o primeiro dia da semana, que no caso é o domingo. Como Jesus ressuscitou no domingo, a gente percebe que a igreja, desde o seu princípio, ela mudou o sábado para o domingo. Essa guarda.
Então, por isso que a igreja, desde a época da morte de Jesus até hoje, ela tem o costume de guardar o domingo. Pode falar, Nelson. Uhum. Sim. Perfeito. Isso mesmo. A gente percebe que quando a gente lê o Novo Testamento, Jesus se referindo ao sábado, inclusive ele foi muito perseguido por causa disso, porque os judeus entendiam que Jesus não estava guardando esse dia santo, mas na realidade, sim, ele estava guardando da forma correta, que era ajudando o próximo, fazendo coisas boas, boas obras e tal. Mas nós vemos na história da igreja que, desde o seu princípio, ela transferiu o sábado, esse dia santo, para o domingo. Contém os deveres do homem para com o próximo, que seria do 5º mandamento até o 10º mandamento. Não roubar, não matar, não cobiçar as coisas do próximo e os outros mandamentos também. Então você percebe, por isso que Jesus, quando fala que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, isso resume os 10 mandamentos, que são os mandamentos em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. Também, ele deve ser obedecido por todos os homens em todas as épocas. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. O que Salomão falou? Olha que Salomão, ele está falando algo depois da queda de Adão. Então fica essa questão. Se ele falou depois da queda de Adão, significa que esses mandamentos são válidos. Esse pacto que Deus fez com Adão, ele ainda é válido. O que fala? Olha só o que Salomão está falando, inspirado por Deus, que é a obrigação de todos guardar os mandamentos de Deus, e que as pessoas serão julgadas segundo esse mandamento. Irmãos, não é pela graça? Calma, a gente vai chegar lá. Mas o que eu estou querendo dizer para você? O mandamento ainda é válido. O mandamento não foi cancelado. E o dia do juízo final, o julgamento, a base do julgamento, serão as obras. É o que está falando o versículo. Que as pessoas serão julgadas segundo o quê? As obras. A obediência em relação ao mandamento. Pode passar. Então nós vemos o 3º parágrafo. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais, que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas, ou seja, revogadas sob o Novo Testamento. Então, a lei moral de Deus, ela não foi cancelada. Aquilo que nós vemos nos 10 mandamentos. Ela não foi cancelada. Mas as leis cerimoniais, que foi dada exclusivamente para a nação de Israel, essa sim. Por quê? Ela prefigurava Cristo. Era um tipo de algo que aconteceria na vida de Cristo. Pode passar. O parágrafo 4. E esse mesmo povo, considerado como um corpo político, está falando da nação de Israel, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam alguém além do que exige a sua equidade geral. Pode passar. Mais um? Então vamos lá. Quais seriam então essas leis cerimoniais?
elas foram dadas ao antigo Israel. Contém diversas ordenanças sobre o culto. Vamos dar uma olhadinha lá? Êxodo capítulo 20, do versículo 22 ao 26, depois o 29 e o 30. A gente vai ver algumas exigências em relação ao culto de adoração da nação de Israel. O que fala? Olha só, viu que estão cheios de regrinhas? Deus deu um montão de regras na forma como deveria ser o culto. As pedras do altar não poderiam ser lavradas, nada tinha que ser uma pedra bruta, natural. Não poderia ter degraus, porque não poderia ser num local alto, para não ver a nudez do sacerdote. Aí a gente tem que entender um pouquinho da cultura, né? Vocês lembram que a roupa do sacerdote é como se fosse um vestido. E eles não tinham o costume, como a gente tem hoje, no caso dos homens, de usarem, vamos dizer aí, cueca. Então, imagina uma pessoa subindo com um vestido, o pessoal lá embaixo olhando e ia ver a nudez dele. Então, era proibido isso, era imoralidade. Então, é cheio de regras, de coisas que poderiam ser feitas ou não. Também, todas essas regras, a forma do culto, ela prefigurava Cristo. As suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios. A gente não vai ler porque são 18 versículos, é muita coisa, mas você pode depois na sua casa ver o capítulo 9 de Hebreus, que fala sobre isso, que a lei está prefigurando, né, alguma coisa sobre Cristo, sobre o que ele faria na terra, e também o capítulo 10 do versículo 1 ao 18 fala sobre isso. Mas algo interessante nós vemos em Colossenses capítulo 2, o versículo 16 e o 17, é que essas regras, essas leis cerimoniais, elas foram anuladas, ou seja, revogadas sob o Novo Testamento, sobre o novo pacto que Deus fez, sobre a nova aliança que fez em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhadinha aí, olha o que Paulo vai falar. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo 16 e o 17, o que diz? O que está dizendo o versículo? Que ninguém engane vocês. Enganar em relação a quê? Vocês não têm mais a obrigação de obedecer essas leis cerimoniais que os judeus celebravam. Que era o quê? Os sábados, ele acabou de falar ali. As festas obrigatórias nacionais de Israel, que eles tinham que sair das suas cidades e ir até Jerusalém para adorar ali no templo. Os sacrifícios. Nada disso vocês têm que obedecer. Mas, por quê? O próprio Paulo fala, porque isso prefigurava quem? Cristo. Eram sombras, eram coisas que apontavam, eram figuras que apontavam para Cristo. Agora que Cristo já veio, não tem mais a necessidade. Quer ver um exemplo? Nós não dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus? Que tipo de figura nós utilizamos para dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus? O sacrifício lá no templo, onde eles pegavam um cordeiro e sacrificavam o cordeiro, e esse cordeiro sacrificado era ofertado a Deus, e ali Deus apaziguava a sua ira em relação aos pecados da humanidade, ou das pessoas, ou dos judeus. O que aquela imagem formava na mente de um judeu? Um ser inocente está morrendo no nosso lugar, pelos nossos pecados. Deus exigia a condenação pelos pecados. Não foi isso que Jesus fez? Então você vê que aquela figura do sacrifício, ela simbolizava ou ela apontava para alguma coisa que Jesus iria fazer. E assim todas as leis cerimoniais faziam isso. O templo, todas as coisas que tinham no templo não tinha o pão sagrado que ficava próximo da arca. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, aquele pão simbolizava, apontava para o verdadeiro pão da vida. O maná que veio do céu, também. O sangue que era derramado na arca da aliança, apontava para o sangue de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento é um símbolo, ou uma imagem, ou figuras com relação a Cristo. Se Cristo já veio, não tem mais a necessidade de ficar seguindo esses símbolos. Agora nós temos a realidade. Por que ele usa assim que eram sombras? Não é mais ou menos assim? Quando você está num local com pouca luz e alguém vem contra o sol e você só vê a sombra da pessoa, talvez até você consiga reconhecer a pessoa pelo jeito que a sombra anda ou pelo formato da sombra, mas você não consegue ver os detalhes, porque a sombra não consegue expressar
a realidade da pessoa. Mas quando a pessoa entra, você não tem mais que ficar se baseando na sombra para poder identificar a pessoa já está ali. E você consegue ter uma compreensão muito mais real de quem é, ou os detalhes. Essa é a figura, essa é a imagem. Então, essas igrejas que ficam voltando para esses costumes judaicos e colocando candelabro na igreja, usando aquele chofar, tocando tudo aquilo lá, eles estão regredindo. Eles estão voltando e querendo se apoiar nos símbolos, em vez de se apoiar em Cristo Jesus. Tanto que, se você olhar na história da igreja, você vê que o culto cristão é bem simples, não tem esses aparatos todos, porque não tem mais necessidade. Usos e costumes. Então, eu já vi muito essas igrejas que tem, o pastor coloca esse manto que o judeu usa, e tem candelabro. Eu já vi igrejas que as pessoas entram com uma réplica da arca. E não tem necessidade de nada disso, irmãos. A figura do sacerdote. Ou seja, isso daí são figuras que apontavam para algo, Cristo. Agora nós não precisamos mais disso. Nós vivemos segundo agora a realidade pelo qual aquelas figuras apontavam. É por isso que o culto, numa igreja reformada, ela é simples assim, não tem imagem nenhuma, não tem aparato nenhum, porque nós cremos que Deus, ele é espírito, e foi o que Jesus falou, né? Deus busca aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Não tem mais um lugar, não tem mais um templo, um local onde você tem que ir. É por isso que nós não temos esse costume de ir no monte orar, porque como se lá fosse ter mais unção. Ou você orar aqui na igreja, ou orar no seu quarto, quer dizer que aqui tem mais unção, porque aqui é a casa de Deus. Não, irmãos. A Bíblia fala que Deus, ele é a casa agora. Nós somos o templo de Deus. Então, essas figuras já caíram todas por terra. Pode passar. Existiam também as leis civis. Elas foram dadas ao antigo Israel. Ela contém orientações para a vida social. Vamos ver Êxodo, capítulo 21, versículo 22. O que diz? Então, olha só, existiam certas leis civis da vida social para tudo. Desde uma pessoa que construiu uma casa e a casa desmoronasse em cima da outra pessoa, essa pessoa às vezes tinha que pagar com a vida. Nós não somos mais obrigados a seguir essas leis, porque foi dado especificamente para a nação de Israel, para que a nação vivesse de uma forma mais justa. Lembrando que depois do pecado de Adão e Eva, agora a natureza corrompida do homem, ele sempre vai buscar fazer o mal. Então, para frear esse mal, existiram regras, porque o Messias teria que nascer dessa nação. Esse era o plano de Deus. Também conservam algumas orientações úteis para as sociedades atuais. Não sei se vocês sabem, aqui no Ocidente, a maioria das nossas leis, elas são baseadas em princípios cristãos, dessas leis que foram dadas no Antigo Testamento. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 ao 10. Olha só, Paulo, ele está utilizando uma lei do Antigo Testamento e dizendo que essa lei tem um princípio, que ela é útil no Novo Testamento. Qual que é o assunto aí? É o assunto sobre se os pastores, obreiros, poderiam receber salário ou não da igreja. E o que acontece? Ele vai usar a lei onde falava que quando o boi ele passava no meio da lavoura, era para deixar o boi comer, enquanto ele estava andando, comendo as espigas de milho, e não colocar uma mordaça na boca dele, porque ele tinha direito disso, ele estava trabalhando. Então, Paulo usa esse princípio para dizer que os obreiros têm direito ao seu salário, receber salário da igreja, porque ele trabalha em relação à igreja. Então, nós vemos que a lei civil, ela também é útil para nós hoje. Inclusive, muitas leis são baseadas na lei civil de Israel, ou da Bíblia. Ela é útil. Mas ela não tem a capacidade de te salvar, falando em salvação espiritual. Porque uma pessoa pode ser um bom cidadão, nunca ter transgredido nenhuma lei civil, mas isso não significa que quando ele morrer ele é salvo. Mas significa que as leis são úteis para hoje, para que a gente consiga conviver razoavelmente bem uns com os outros, para que possa existir civilização. Pode passar.
O parágrafo 6. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto de obras, presta atenção nisso daí. A gente não obedece mais à lei como se fosse um pacto de obras, que se eu obedecer tudo, eu vou ser salvo, e se eu quebrar alguma regra, eu vou ser condenado por Deus. Não é nesse sentido que nós obedecemos à lei. Para serem por ela justificados ou condenados. Contudo, olha só, ela lhe serve de grande proveito. Essa lei, ela serve para a gente de grande proveito. Como aos outros, ou seja, os que não são salvos também. Manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, a natureza pecaminosa, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, quando você se examina por meio da lei de Deus, aqui no caso seria a lei moral de Deus, avançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles. E, ao mesmo tempo, lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Passa, vamos ver. Continuando. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida. Ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Nós não seremos condenados espiritualmente pela quebra da obediência da lei, mas nós receberemos punições temporárias se nós quebrarmos essa lei. Aí continua. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênção podem esperar, obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Tá, o que ele quis dizer com tudo isso daí? A lei, ela tem a sua validade. Ela pode me salvar se eu obedecer completamente? Não. Primeiro porque ninguém consegue obedecer a lei completamente. Depois da queda, a nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos fazer isso. Mas ela tem a sua utilidade aqui nessa vida. Qual a utilidade que ela tem? Ela barra o pecado do nosso coração corrompido. E ela faz com que nós percebamos o quanto nós somos corrompidos. E a desobediência a ela não vai trazer condenação àqueles que nasceram de novo, que são salvos. Quando eu falo condenação, condenação espiritual, condenação eterna. Mas Deus irá disciplinar com castigos temporais aqueles que desobedecem a sua lei. É uma forma de Deus disciplinar os salvos aqui nessa terra. Pode passar. E a obediência dela também, Deus irá recompensar também as pessoas que obedecem a essa lei. Olha só, o valor da lei para os crentes. Tá, se a lei não tem mais o poder de me condenar, se eu estou em Cristo Jesus, então que valor que ela tem para mim? É isso que nós vamos ver agora. Ela aponta a vontade de Deus e orienta para a vida. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O que diz? Olha só. Como nós seremos felizes nessa terra? Quando nós obedecemos à lei de Deus. É o que está dizendo aí. Então, ela aponta para a vontade de Deus e nos orienta para a vida. Nós nos sentimos bem quando nós sabemos que estamos agradando a Deus, obedecendo a sua lei.
essa atitude de obediência à lei produz esse tipo de satisfação em nós. Também, ela obriga o indivíduo a andar segundo a retidão. Salmo 119, versículos 5 e o 6. O que fala? Olha só, o indivíduo, nós temos a consciência de que nós devemos andar segundo a lei, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, ou para a vida de todos. Também, ela denuncia o pecado e mostra a necessidade que o indivíduo tem de Cristo. Romanos capítulo 13, o versículo 19 e o 20, o que fala? Quando Deus deu a lei, nunca foi do interesse dele de que uma pessoa pudesse ser salva mediante a obediência dessa lei. Tanto é verdade que quando ele deu essa lei, todos já eram pecadores, tinham a natureza pecaminosa. Então, por que Deus deu a lei? Para apontar para Cristo. Como Deus sabia que ninguém pode obedecer a lei perfeitamente, as pessoas teriam a consciência de que eu preciso de algo mais do que a lei, se eu quiser adquirir a salvação. Por isso que existia o sistema de sacrifícios, para apontar que um inocente teria que morrer no nosso lugar para sofrer a condenação pelo fato de nós não conseguirmos obedecer a lei perfeitamente. Porque Deus exige essa obediência. Então, a lei, ela denuncia o pecado. Ela mostra para nós que nós somos pecadores e não conseguimos obedecer essa lei. Mas ela também vai demonstrar a necessidade que o indivíduo tem de Cristo, que era os sacrifícios que apontavam para aquele que sofreria a nossa pena, por nós não conseguirmos obedecer essa lei. Ela previne contra as consequências do pecado. Salmo 89, versículo 30 até o 32. Olha só. Ela previne contra as consequências do pecado. Ou seja, quando nós lemos a lei e conhecemos a vontade de Deus, nós somos compungidos a obedecer a Deus. E somos advertidos das consequências da quebra dessa obediência. Então, de certa forma, ela barra o coração pecaminoso do homem. E ela também comprova as bênçãos decorrentes da obediência. Efésios capítulo 6, o versículo 1 ao 3. O que fala? Paulo aí ele está citando um dos 10 mandamentos. E ele está dizendo que quando nós obedecemos, nós somos abençoados por Deus. Qual que é a promessa desse mandamento de obedecer pai e mãe? Vida longa sobre a terra. Então, quando nós obedecemos a lei, as bênçãos da lei vêm sobre nossas vidas. Ela é válida. Lembrando que está falando da lei moral, os 10 mandamentos. Não está falando da lei civil e nem da lei cerimonial. Essas duas foram revogadas. Mas a lei moral, que está ali contida nos 10 mandamentos, essa exigência dela serve inclusive para hoje. Continua. Aí o parágrafo 7 vai dizer o seguinte: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela. Pois o Espírito de Cristo, a que se refere ao Espírito Santo, submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que seja feito. O Espírito Santo, ele vai habilitar, a pessoa quando aceita Cristo Jesus, ele nasce de novo, é uma nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar nele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai habilitar essa pessoa, esse salvo, a querer fazer a vontade de Deus. E nós vamos sentir prazer nisso. O ímpio não sente prazer em fazer a vontade de Deus, ele sente prazer em fazer os seus pecados, a sua vontade pecaminosa. Mas os filhos de Deus sentem prazer em fazer isso. E não somente sentem prazer, como eles são habilitados a obedecer essa lei moral de Deus, que no caso, os 10 mandamentos. Vamos ver? Pode passar. Olha só, a lei de Deus e a graça do Evangelho. A obediência à lei não contradiz a graça, pelo contrário, condiz com ela. Romanos 3:31. O que diz? Nós anulamos a lei por causa da fé? Não.
Nós estabelecemos a lei por causa da fé. A fé, ela estabelece mais ainda a lei. Olha só, a obediência à lei não é escravidão, pois é o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, quem submete e habilita a vontade do homem para observá-la. 1 João capítulo 5, do versículo 1 até o 5, o que fala? O que João está dizendo aí? Que aquele que realmente é salvo, ele vai obedecer à lei de Deus. E quem é salvo, ele vai vencer o mundo. Por meio do quê? Por meio da fé. Então, o Espírito Santo, ele capacita o ser humano, e o ser humano passa a obedecer à lei moral de Deus. Não como uma forma de escravidão, de obrigação, mas como uma forma de prazer, porque agora você tem prazer na lei de Deus, e o Espírito Santo vai tocar em seu coração, tocar em seu ser, e você vai desejar obedecer a Deus. E você vai conseguir vencer o mundo obedecendo a Deus, por causa da fé. É isso que está sendo dito aí. A sua salvação não depende dessa obediência, mas quem é salvo vai obedecer. Você obedece por gratidão, por já ser salvo. Porque se a minha salvação dependesse da obediência, então não é mais pela fé, é pelas obras. E a Bíblia diz que é pela fé. Primeiro eu sou salvo, para depois eu ser capacitado a obedecer. Mas eu não sou salvo porque eu obedeço. Eu obedeço porque eu já sou salvo. Também, no contexto da graça do Evangelho, o crente faz livre e alegremente a vontade de Deus, revelada e requerida na lei. Romanos 7, 22, o que diz? Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Tem alguma outra versão diferente? O que Paulo está dizendo aí? O homem interior, ele está se referindo ao homem espiritual, o homem nascido de novo. Esse homem interior, ou seja, a minha natureza agora, que é espiritual, que é regenerada, que sou uma nova criatura, eu sinto prazer na lei de Deus. Ou seja, eu obedeço essa lei de forma livre e de forma alegre. Porque eu já sou salvo. O Espírito Santo me habilitou a obedecer essa lei. No contexto da graça do Evangelho, a obediência à lei não visa a justificação, ou seja, a salvação, mas confirma essa salvação. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 6, o que diz? O que Paulo está dizendo aí? Os irmãos de Gálatas, eles tinham conhecido o Evangelho, haviam se convertido, mas alguns pregadores de linha judaica chegaram nas igrejas e diziam assim, escuta, o que Paulo falou está certinho, a salvação está em Cristo Jesus, mas você precisa obedecer à lei, para que a sua fé seja completa. De certa forma, eles diziam que a salvação dependia da obediência dessas leis civis, cerimoniais, a lei moral. E Paulo está dizendo o seguinte, se você se circuncidar, que era uma exigência da lei, se você fizer isso, você decaiu da graça. Agora você vai depender totalmente, exclusivamente da obediência dessa lei para adquirir a salvação. Mas o problema, ninguém consegue adquirir a salvação pela obediência dessa lei. Porque a função da lei não foi justificar ninguém. A lei veio para condenar e para demonstrar que o homem necessita de um libertador, que no caso é Cristo Jesus. Veio para apontar os nossos pecados. Ela não tem o poder de te salvar. Não porque ela em si não tem o poder. É porque nós não temos mais condições de obedecer completamente a Deus sem nunca pecar. A nossa natureza pecaminosa não permite isso. A nossa tendência natural é pecar. Depois da queda de Adão e Eva. Nós herdamos essa natureza. Então, isso é demonstrado. A função da lei não é salvar ninguém. A função da lei é justamente condenar. A fé que opera pelo amor. Lembra quando eu falei para vocês que no começo o julgamento de Deus no juízo final será dado pelas obras?
Aí você fala, mas não é pela fé? O julgamento de condenação vai ser dado pelas obras. A diferença é o seguinte, quem não tem Cristo Jesus e está debaixo da representatividade de Adão, desse pacto de obras, essas pessoas serão condenadas pelo comportamento e as obras dela na terra. Elas não obedeceram à lei de Deus e serão condenadas por isso. Mas e eu? Eu aceitei a Cristo Jesus, mas eu não consigo também obedecer à lei de forma completa, sem nenhum erro. Acontece que lá Cristo vai estar te representando. Então, quando Deus olhar para nós, Ele vai ver as obras de Cristo que foram perfeitas. E nós seremos salvos por causa das obras de Cristo. Aquilo que Ele fez, toda a obediência dEle em relação a Deus, ela vai ser atribuída a nós. E toda a desobediência de Adão vai ser atribuída a todos aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Então, no final, a condenação ela é baseada nas obras. Mas a salvação é baseada na graça de Cristo. Só vai ser salvo aqueles que receberem essa justiça de Cristo, que obedeceu a lei perfeitamente. E Ele aí morreu pela nossa culpa. E por isso nós não seremos condenados. Vocês entenderam então o que é o cristianismo? O cristianismo só existe salvação em Cristo. Por quê? Porque Ele vai te representar naquele dia. Aqueles que não têm Cristo, eles não terão um representante ali. Terão um representante, que no caso é Adão. Mas a representatividade de Adão é morte. E a de Cristo é vida. Por isso a necessidade de aceitar Cristo Jesus como Salvador. Então, concluindo, o pacto das obras, ou pacto de obras, serviu para demonstrar que o homem é incapaz de manter fidelidade absoluta a Deus, embora tivesse recebido capacidade e poder para sustentá-la, falando no caso de Adão e Eva. O pacto de obras foi feito com a humanidade representada e corporificada em Adão e Eva, o casal original, base de todas as etnias. Como Adão pecou, todas as pessoas estão debaixo da sua representatividade, todos são considerados culpados por Deus. Elas nos comandam nos relacionamentos com Deus e com o próximo, esse pacto. Pode passar. As ordenanças cerimoniais tipificavam ou simbolizavam o que se realizaria definitivamente em Cristo Jesus. Cristo confirma e cumpre essa lei. O eleito é regenerado para guardar a lei, escrita no seu interior e constantemente reavivada pelo Espírito Santo. O Pai gravou a lei em tábuas de pedra, o Filho transportou-a para os corações dos redimidos. Assim como o Pai escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra para Moisés, o Filho, ele escreve essas leis no nosso coração, por meio do Espírito Santo. Continua. E o versículo que nós vamos falar no final aí é Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Já deixa aberto aí na sua Bíblia, que é o versículo que nós vamos citar. Amém?